Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma aula? Mas antes de começar, eu quero relembrar o que a gente viu na semana passada. Nós estudamos, ou melhor, relembramos sobre estequiometria e balanceamento de reação. Nós vimos também a velocidade da reação, média e instantânea, as diferenças e como que a gente calcula. Nós também vimos a classificação das reações químicas e começamos a falar sobre ordem de reação. Falamos o que ela significa e que para reações elementares, a ordem da reação é exatamente os coeficientes estequiométricos. Vamos aprender um pouquinho mais hoje? Nós vamos ver dois assuntos. Eu vou falar para vocês sobre algumas variáveis muito importantes que nós vamos trabalhar e depois eu vou falar sobre equilíbrio químico. Vamos começar? Nós vamos estudar essas 5 variáveis: o grau de avanço, a conversão e o fluxo molar, que eu acho que é novidade para vocês, e as pressões parciais e a pressão total. Nós vamos, nessas que vocês já conhecem, aplicar a conversão para podermos aplicar essas variáveis em cinética. Mas eu preciso que vocês levem com você um fator importante. O índice A, que a gente vai utilizar nas equações, é sempre referente ao reagente limitante, tá bom? Vamos começar falando do grau de avanço. Apesar do grau de avanço não ser muito utilizado hoje, algumas reações ou equações ainda o utilizam e a gente precisa compreender o seu significado. O que ele fala? Ele vai mostrar para a gente o quanto de reagente foi consumido ou quanto de produto foi formado. Isso proporcionalmente um em relação ao outro. Vou explicar melhor. Vamos olhar para a fórmula dele aqui. O alfa é o que indica o grau de avanço e para uma reação genérica A mais B produzindo R mais S, nós vamos escrever o grau de avanço. O A e o B, eles são reagentes. Então, o quanto que eu tenho, ou melhor, o quanto deles que reagiu é o quanto que eu tinha no começo, menos o quanto que eu tenho agora. Essa diferença mostra pra gente o quanto que foi reagido, tanto para o A como para o B. Para o R e para o S, que são produtos, a gente faz ao contrário. É quanto que eu tenho agora, menos quanto que eu tinha no começo. E ele vai mostrar para a gente o quanto que foi formado. O grau de avanço, ele vai mostrar isso proporcionalmente neles na reação. Então, todas essas diferenças são divididas pelos coeficientes estequiométricos de cada um deles, que é aquele índice que tem aqui na frente. Então, é como se eu tivesse um Azinho aqui, um Bzinho aqui, um Rzinho aqui e um Szinho aqui. A partir do grau de avanço, a gente consegue determinar quanto que a gente tem de cada um desses elementos em qualquer ponto da reação. Na verdade, a gente só está utilizando aquela equação anterior para escrever essas. E eu vou deduzir a primeira para vocês. A gente tinha que o grau de avanço era Na0 menos Na, que é o que eu tinha no momento, sobre o A, que é o coeficiente estequiométrico dele. Vou multiplicar, então vai ficar Na0 menos Na é igual a alfa vezes o A, que é o coeficiente estequiométrico. Vou isolar isso aqui. Então, eu vou mandar esse lá para o outro lado e vou trazer esse para esse lado. Mas eu vou escrever eles ao contrário. Então, vai ficar o Na, que foi lá para o outro lado, igual a Na0 menos alfa vezes o coeficiente estequiométrico. E para isso a gente tira de todas as outras reações. Sempre que a gente estiver falando de reagente, a gente vai ter o sinal negativo, e sempre que a gente estiver falando de produto, a gente vai ter o sinal positivo. Por quê? Porque o produto aumenta com o tempo e o reagente diminui com o tempo. Quando eu falo para vocês do grau de avanço, que ele não é muito utilizado, tem um motivo para isso. O grau de avanço, ele representa para a gente um número. Então, se eu falo para você que o grau de avanço é 5, você não tem noção de que pedaço da reação que ele está. Vendo essa necessidade, foi criada uma nova variável, que é a conversão. O que a conversão diz? Ela diz quase a mesma coisa do que o grau de avanço, que é a quantidade de mol que foi transformado ou produzido, mas em relação ao número de mol inicial.
Isso dá pra gente uma porcentagem. Se eu digo para você que a conversão é de 50%, você entende que 50% foi consumido. Por isso que ela é fácil de ser utilizada. A conversão, ela é sempre escrita para o reagente limitante. Então, x é a nossa variável da conversão e ela vai ser para o A, que é o nosso reagente limitante. Para reações irreversíveis, aquelas que ocorrem no único sentido, a conversão ela é escrita dessa maneira: o número de mol inicial menos o número de mol em qualquer momento. Então, a diferença entre eles é o que foi consumido, só que agora ele vai ser dividido pelo número de mols inicial. Essa conversão, esse tipo de reação, ela pode ocorrer tanto em zero, quando esse N aqui for igual a N a zero, então quer dizer que não foi consumido nada, até 100%, que é quando esse Na aqui, ele vale zero, que foi consumido tudo, então a conversão foi de 100%. Falei para vocês na semana passada que a gente tem reações reversíveis. Eu vou falar melhor dela, mas o que eu posso adiantar é que o nosso Na não chega até um valor zero, ele vai chegar até um valor máximo, que é a condição de equilíbrio. Por isso que o XA agora é um XAE, que é a condição de equilíbrio que ela vai atingir, que nós vamos falar já já sobre ele. Portanto, ela pode ser um valor zero, quando esse NaE for igual a Na zero, mas ela nunca vai chegar a ser 1, porque para ela ser reversível, ela precisa atingir um equilíbrio. E esse equilíbrio nos diz que sempre vai ter o reagente A lá no meio do caminho. Então, ele não inclui o número 1. Assim como a gente conseguiu definir em qualquer local, em qualquer momento, o valor do número de mol a partir do grau de avanço, a gente consegue fazer isso com a conversão também. Vou partir da definição de conversão. Vou escrever aqui, multiplicar em cruz, e vou escrever aqui embaixo, que XA, N a zero, ela é igual a N a zero menos Na. Vou passar esse Na para lá e trazer isso aqui para cá. Então, vai ficar Na é igual a N a zero menos XA N a zero. Vou colocar o N a zero em evidência que está igual. Na é igual a N a zero 1 menos XA. Em qualquer momento, eu posso escrever qual é o número de mol de A partir da conversão. Se eu tenho a conversão, eu consigo definir o número de mol. Se eu tenho o número de mol, eu consigo definir a conversão. É a mesma equação. No grau de avanço, a gente tinha as equações iguais para qualquer um, porque ele era em função do coeficiente estequiométrico. Agora, não é mais, né? O XA, ele é escrito para o nosso reagente limitante. E como é que a gente vai colocar ele para os demais? Vamos escrever a seguinte relação. O que eu tenho do componente B, em qualquer momento, vai ser o que eu tinha inicialmente menos o que foi consumido. Quanto que foi consumido? Ele foi consumido proporcionalmente o que foi consumido de A. Quanto que foi consumido de A? XA N a zero. Se o que eu tinha menos o que eu tenho agora é o que foi consumido, o que foi consumido é XA N a zero. Então, o meu NB, que é o número de mol em qualquer momento, vai ser o que eu tinha menos o que foi consumido, que é em relação ao que foi consumido de A. Só que agora eu preciso fazer a proporção estequiométrica. Então, eu preciso escrever o coeficiente estequiométrico de B, que é a proporção de B, em relação ao que foi consumido de A. É a mesma coisa se eu escrevesse assim: A mols de A
reagem com bemols de B. Se foram consumidos XA Na0 de A, quanto que foi consumido de B? Faço a multiplicação em cruz, eu vou ter B XA Na0 dividido por A. Então, isso daqui mostra o quanto foi consumido de B proporcionalmente ao que foi consumido de A. A mesma coisa eu posso escrever para os demais componentes. Só que se for produto, ele vai aumentar a concentração, não é o que foi consumido, é o que foi produzido. Então, sempre que eu estiver falando de um reagente que não é o meu reagente limitante, vai ser o que eu tinha menos o que foi consumido proporcionalmente a A. E quando eu estiver falando de produto, é o quanto eu tinha mais o que foi produzido em relação a A. Se a gente tiver o volume constante, é só dividir um lado e o outro por volume, que não altera o nosso fator, e a gente vai ter, ao invés de número de mol, a concentração. Então, eu consigo determinar a partir da conversão, tanto o número de mol como a concentração, se eu estiver falando num volume constante. Eu vou dar uma interrompida no vídeo e eu vou continuar no próximo.